Oi, oi, gente. Boa tarde para vocês. Espero que estejam tudo bem, maravilhosamente bem. Nesse dia 14 de outubro, vamos agora para Provérbios 14. O que será que Deus está nos dizendo sobre a sabedoria no capítulo de Provérbios de hoje? Quero dizer para você, fique até o final desse vídeo, porque Deus vai falar com você através da palavra dele. Nós estamos estudando Provérbios, o livro de Provérbios, né? E ele tem muito a nos ensinar de como nós nos comportarmos para ele vai direcionar, mesmo que foi escrito há muitos anos esse livro, muitos 1000 anos atrás, ou muito mais, né? Mas o que quero te dizer, importante, porque é atual. A palavra do Senhor é atual e eficaz, e ela vai falar hoje com você, eu tenho certeza. Fique até o final do vídeo, é bem curtinho e Deus vai falar nos nossos corações. Eu também, como terapeuta, vou apontar alguma coisa que, através da palavra de Deus, possa fazer um link com o dia a dia, nosso dia a dia, porque é muito importante hoje nós sabermos como lidar com essas situações difíceis e complicadas que nós estamos vivendo. Uma situação de violência, situação de insegurança, de tristeza, de depressão e muitas coisas mais, mas tem solução sim, com certeza tem. E a palavra do Senhor vai nos ajudar nessa caminhada aqui, que eu quis começar com vídeos no YouTube, com o livro de Provérbios, porque é o livro da sabedoria, é o livro onde vai nos ensinar como nos comportarmos, como nós devemos agir nas situações difíceis na nossa vida. Então é importante ter essa base espiritual também, não, porque assim, gente, quando nós estamos doentes emocionalmente, nós também perdemos muitas vezes a fé em nós mesmos e no conexão com Deus. Então é importante você resgatar primeiro essa conexão, voltar a ter essa fé em você, essa fé em Deus, no seu Criador, você voltar à espiritualidade, vai te fortalecer para que você possa enfrentar melhor os problemas. Tá joia, gente? Buscar forças para que Deus possa também estar te auxiliando, tá bom? A mulher sábia que constrói o seu lar. Esse é o livro de Provérbios número 14, capítulo 14 de hoje. A insensata destrói com suas próprias mãos. Quem se comporta corretamente teme a Javé. Quem perverte a própria conduta o despreza. Da boca do tolo brota a soberba, mas da boca dos sábios os protege. Onde há bois, falta cereal. Onde não há bois, falta cereal. E, gente, perdão que é pequena letra e eu aqui tô tentando melhorar, vou ter que colocar um óculos até mais forte. Mas enfim, né? É de bom coração que eu tô fazendo isso aqui. Mas a força do touro traz grande colheita. A testemunha verdadeira não mente, a testemunha falsa respira mentiras. O zombador busca a sabedoria e não encontra, mas o conhecimento é fácil para o inteligente. Deixe a companhia do homem sensato, porque junto dele você não achará conhecimento. Então aqui já está falando de novo, repete muitas vezes no livro de Provérbios para ficar bem claro para nós pararmos de andar com pessoas insensatas, pararmos de andar, gente, nós estamos vendo que aquela pessoa não é da nossa linhagem, vamos colocar assim, é outra coisa que ela acredita. Gente, eu sempre costumo falar, bom, se eu quero fazer isso que essa pessoa está fazendo, então me afundo de uma vez com ela. Mas se eu não quero, às vezes você está tentando salvar uma pessoa, mas ela não quer. Ela não quer mudar, ela não quer isso que você está oferecendo para ela. Você está jogando pérolas aos porcos. Por quê? Porque ela não quer mudar. Ela está ganhando, ela tem um benefício em fazer essas coisas que ela faz, ela tem uma vantagem em fazer as maldades que ela faz. E por que que você fica aí tentando todo dia convencer ela a ser uma pessoa diferente com a sua força, sendo que ela não quer ser diferente? Você tá vendo que ela não quer? Porque já foi falar, já foi feito o que tu pediu e não resolve. Tá ok, pessoal? Vamos buscar a sabedoria que vem do alto. A sabedoria do homem sagaz discerne seu próprio caminho, mas a estupidez do insensato é loucura. Os insensatos zombam da culpa, mas os retos alcançam o favor. Os insensatos zombam da culpa, mas os retos alcançam o favor.
O coração conhece sua própria amargura e o estranho não participa da sua alegria. A casa dos injustos se arruína, mas a tenda dos retos prospera. Às vezes, um caminho parece reto para alguém, mas acaba levando para a morte. Também entre risos o coração chora, e a alegria termina em tristeza. Às vezes, e você pode até ver isso, já aconteceu muitas vezes comigo, que eu tô no meio de um monte de pessoa, mas meu coração não tá ali. Tô numa festa, antigamente, né, acontecia, graças a Deus agora não acontece mais. Antigamente acontecia muito isso comigo. Eu tava ali no meio daquela festa, aquele monte de gente, mas meu coração tava triste, vazio, tava aleatória ali, porque eu tava preocupada, né? E por que, gente, isso acontece? Porque você tá no meio de pessoas ali, mas o que que acontece? Você tá triste ali naquele meio, você tá vazio, você tá perdida, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque que nem nós colocamos, falou ontem a palavra do Senhor. Você é uma pessoa, ontem ou antes de ontem, se eu não me engano, que você tá sempre querendo agradar. Você vive para agradar aquela pessoa que não te dá o mínimo de valor, o mínimo de respeito. Então, você tá naquela festa, mas você não se sente parte daquilo. Porque você sabe o que te espera logo após. Que é nenhuma gratidão, é nenhum reconhecimento. Muitas vezes é o desprezo, o vazio. É o vazio e a solidão que te espera, que te aguarda. Mas porque você está sempre ali buscando agradar, né? Uma pessoa que jamais vai ser agradada por você. Por quê, gente? Porque o insensato, o injusto, o perverso, o ímpio, ele tem o prazer de fazer o mal. O prazer de te ver mal. Então esquece. Você não vai agradar. É desse jeito que acontece, gente. Então não adianta nada por dentro, por fora, tá com aquela roupa maravilhosa e sorrindo para todos e por dentro está chorando. Chorando porque você lembra de como que é a sua vida. Sem carinho, sem amor, sem amigos verdadeiros. Nada é verdade. É só uma fachada da sua vida. E até quando, gente? Até quando você vai suportar essa situação que você vive? Mas Deus nos convida à sabedoria e convida você mudar a sua vida, mudar seu pensamento, dar valor à sua essência, aquilo que você realmente é e foi chamado para ser, o propósito ao qual Deus te chamou para você reinar nessa terra e ser, governar a sua própria vida, parar com essa história de ficar vivendo a vida dos outros. Também aqui daí fala, o extraviado ficará farto de sua própria conduta, mas o homem bom se saciará com as próprias obras. O ingênuo acredita em tudo o que lhe dizem, mas o homem esperto olha onde pisa. E aí eu faço uma pergunta para nós mesmos. Será que Deus quer que nós sejamos ingênuos ou espertos? Que é tão bonitinho a gente ser aquela ingenuidade, é lindo, ai, que pureza. Gente, é tudo confuso, é tudo os contrário. Não é isso. Pureza, é pureza de coração. Gente, sabe o que é ingenuidade? Às vezes a gente fala que ingenuidade, tudo isso, é não querer ver o que está na nossa própria frente. E ter medo de ver a consequência da tua própria, não é culpa, é responsabilidade de ter se enfiado num problema. Deixar de ser criancinha, emocionalmente falando. E falar, eu errei, mas agora eu vou melhorar, vou buscar o conhecimento, eu vou buscar o discernimento, eu vou buscar a sabedoria, eu vou mudar esse comportamento meu, vou mudar, vou seguir os parâmetros aqui que diz a palavra do Senhor, procurar me comportar dessa maneira correta para que eu cresça, que eu saia desse círculo que não está me levando a nada, esse círculo de gente que não te leva a nada, só a ruína. E lágrimas e mais lágrimas diárias. É difícil.
O sábio é precavido e se afasta do mal. O insensato vai em frente sem pensar. O homem colérico comete estupidez e o homem integrante torna-se odiado. Os ingênuos enfeitam com estupidez, mas os espertos coroam de conhecimento. Os maus se inclinam diante dos bons e os injustos diante da porta do justo. O pobre é desprezado até mesmo por seu parente, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza seu próximo fracassa, mas quem tem compaixão do pobre é feliz. Quem planeja o mal acaba se extraviando, mas os que realizam o bem gozam de amor e fidelidade. Todo trabalho traz seu proveito, mas o muito falar produz miséria. De novo aqui, né, essa questão de falar demais e se envolver em rascadas, né? Falar demais e as pessoas usarem aquilo que você falou contra você depois. Que é muito comum isso acontecer. Pessoas espertinhas que usam, só que a gente tem que ser mais esperto que o esperto. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Seja mais esperto que os espertinhos, que usam tudo que você fala contra você. E eles ficam por bons. E você fica como errado, ou como bobo. Como bobo. É complicado. Então, a testemunha verdadeira salva a vida, mas quem diz mentiras é impostor. A confiança do forte é temer a Javé, que é um refúgio para seus filhos. O temor de Javé é a fonte da vida, para evitar laços da morte. Povo numeroso é honra para o rei, mas a falta de gente é ruína para os príncipes. O homem paciente é cheio de inteligência, mas o impulsivo exalta a ignorância. Coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é cárie para os ossos. Quem oprime o fraco ofende a Deus, mas quem se compadece do indigente honra o Criador. O injusto tropeça na própria maldade, mas o justo se refugiará na própria integridade. No coração prudente mora a sabedoria, e ela se manifesta até no meio dos insensatos. A justiça faz uma nação prosperar, mas o pecado empobrece os povos. O rei favorece o ministro hábil, mas descarrega sua ira sobre o indigno. Então, gente, aqui fala uma coisa, tem umas coisas muito importantes, né? Que o coração tranquilo é a vida do corpo. Gente, o coração tranquilo é a vida do corpo, olha só. Você nunca tá tranquilo, por quê? Porque você tem que estar agradando todo mundo o tempo todo. Quem que vive tranquilo numa coisa dessa? É impossível. Então, nós recebemos uma mensagem todos os dias, né? Que vem ao seu coração. Por mais que você está nessa situação difícil, eu sei que Deus tem falado com você. Nem que seja aquela vozinha bem lá no fundo da sua alma, falando. E a voz dele é para te levantar, nunca para te derrubar. Escuta essa voz. E começa a fazer aos pouquinhos aquilo que ele está falando contigo. Essa mensagem que ele está trazendo para você e às vezes está aí o sentido da sua vida. Às vezes aquilo que hoje você está fazendo você mais chorar é o propósito que você tem. Porque eu não queria jamais estar no YouTube. Nunca era minha vontade. Isso. Nem ser terapeuta. Jamais eu queria ser uma terapeuta, gente. Porque meu complexo era enorme. Era imenso. Meu complexo era infinito. Eu não podia nem ver a minha imagem assim. Num vídeo e muito menos no espelho. Mas aquilo que está dentro de você, que Deus está chamando, a tua pior fraqueza que você passa hoje, acredita, é a tua missão. Digo fraco, eu sou forte. E vai fazer aquilo que Deus está te chamando. Muitas pessoas conquistam algo e relaxam na sua guarda, né? Porque às vezes antes de você estar nessa situação difícil que você se encontra hoje, você estava lá no topo, mas o que aconteceu? Você deixou
minar o teu campo de ervas daninhas. Foi chegando uma pessoa, falou uma coisa que para você tinha inveja de você, falou uma coisa, chegou outra, falou outra, você foi caindo, foi desanimando, foi se envolvendo com uma companhia. Ah, só vou ali, só faz isso, não tem problema nenhum. Só assiste aqui, não há problema nenhum, nada há problema. Depois você viu que você tá aí onde você tá. No fundo desse poço aí. Às vezes você não tem vontade nem de tomar banho, mas e você fica lembrando lá do passado, quando a tua vida estava boa, estava normal, mas você não vigiou e se deixou levar para essas pessoas mau caminhos. Não tem problema, agora você vai se levantar novamente, pedir essa sabedoria do Senhor e Ele vai te dar essa força. Pode ter certeza. Aquilo tudo que você passou, as conquistas, as vitórias, as coisas ruins, faz parte do passado. Mas agora, daqui em diante, para você dar esse próximo passo, essa próxima jornada rumo à sua vitória, será daqui em diante. Daqui em diante você vai parar de olhar para trás, pegar só como experiência tudo que você já aconteceu contigo. As tuas vitórias, tuas conquistas, tuas derrotas. Você vai pegar toda essa bagagem para se lançar para frente, daqui para frente, né? E às vezes a gente fala, não tenho mais tempo, mas a gente tem tempo sim. Tempo é prioridade. O que é prioritário para nós, a gente arruma um tempo. Você vai ter tempo agora para começar a se cuidar e ir atrás daquilo que você precisa fazer, gente. Faz aquilo que tem que ser feito para você sair dessa situação. Eu tô buscando aqui aquelas pessoas que não aguentam mais viver na situação que tá. Ou você que tá tudo bem, mas você não faz o teu propósito, você não fala, não abre a boca, você não faz nada, você tá parado. Mas Deus quer que você comece a movimentar e fazer aquilo que você foi chamado para fazer, o propósito que Ele colocou no seu coração e você não está fazendo. E você se sente vazio, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo tudo. Mas por quê? Porque você vai fazer, você precisa fazer para você ser feliz, o teu chamado, aquilo que Ele chamou para você fazer, cumprir, multiplicar os seus talentos. É isso que é a grande sacada da vida. Multiplicar, crescer e multiplicar, que foi o que o Salvador, o Senhor e Deus nos chamou nessa terra. E não se culpe mais, porque assim, muitas vezes o bem que a gente quer, a gente não faz, mas faz o mal que a gente não queria. Vamos seguir em frente, ninguém é perfeito a não ser Deus. Vamos buscar dele essa sabedoria, esse conhecimento e ficar em paz, né? Faz aquilo que Deus colocar no seu coração. E Deus conhece cada coração nosso, as amarguras, a amargura que traz dentro do nosso coração. Ele sabe todas as coisas, mas nós vamos nos humilhar diante dele e faz aquilo que Deus colocar no seu coração, não aquilo que você sabe. Que você sabe que se conhece, que você tem essa inteligência, tem conhecimento. Começa a fazer aquilo que ele coloca no seu coração para você fazer. Que aí você vai sentir uma satisfação, uma felicidade. Não sei se você já aconteceu com você isso, gente. Chorar de felicidade. Você já imaginou todos os dias da sua vida, em vez de você chorar de tristeza, você chorar de felicidade? E é possível. Junto com Deus é possível. Gente, abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.